Meu nome é Gerson Fraga e eu queria, antes de mais nada, agradecer pela oportunidade de estar aqui compartilhando esse espaço com a professora Beatriz, com o professor Pedro, com a Tatiana, que está aqui do meu lado e me ajudando nessa invasão da realidade sobre a utopia, uma vez que a gente tem que cuidar de um filho pequeno também, nesse momento. E também agradecer aos demais que estão trabalhando nesse momento para que esse evento possa ocorrer. Nunca é só nós que estamos aqui na frente, sempre tem mais gente colaborando para isso. Bom, vamos ao que interessa. O que eu pensei em falar poderia muito bem se chamar ausência de imagens. Poderia ser uma fala sobre a ausência de imagens e o sentido dessa ausência de imagens. Mas deixa eu começar explicando um pouco de onde vem esse trabalho. Ou pelo menos é isso que eu estou pensando para esse momento. Talvez seja muito mais uma reflexão. Ela parte de alguns pontos. O primeiro é toda a carga de pesquisa, todo o trabalho de pesquisa que eu fiz ao longo do meu doutorado, onde eu me propus a buscar a forma com que o brasileiro constrói sua autoimagem, principalmente na primeira metade do século XX. Como essa imagem é construída por um grupo de intelectuais, como ela se reproduz ao longo do tempo, e como ela encontra permanência mesmo diante de imagens que são opostas. Explico melhor. Na primeira metade do século, a gente tem uma visão produzida pelos intelectuais brasileiros a respeito do próprio brasileiro que é muito depreciativa. E essa ideia ela continua ao longo do século XX. Mesmo depois, quando os outros intelectuais se propõem a fazer uma leitura muito mais positiva acerca da identidade do brasileiro. Para isso, naquele momento, eu peguei a imprensa esportiva, a Copa do Mundo de 1950 como recorte, mas, enfim, não é o X da questão aqui. O segundo pilar de suporte dessa reflexão que eu me proponho a trazer, e eu acho que esse talvez seja o mais importante nesse momento, é a minha prática docente cruzada com essa pesquisa que eu fiz lá no doutorado. Eu trabalho numa universidade que é relativamente nova, relativamente não, ela é nova, ela foi fundada em 2010, e ela se localiza na região norte e no oeste de Santa Catarina, que são os dois estados mais ao sul do Brasil, e uma região que historicamente é desassistida por universidades federais, mas onde a gente tem muito presente e muito marcado um discurso de valorização do migrante europeu. Me explico melhor. É uma região que é integrada tardiamente ao processo de colonização do Brasil. É uma região que é submetida de forma muito intensa à migração de origem europeia, e onde se produz uma valorização, um discurso de valorização, uma ideia de valorização desse imigrante enquanto trabalhador. É uma imagem muito positivada. E isso está muito presente no discurso desses dois, ou até três estados, se eu considerar o terceiro estado da região sul do Brasil, Paraná, que fica um pouquinho mais ao norte, está muito presente nesses três estados esse discurso de valorização da mão de obra, do trabalho desse imigrante europeu como um agente de fomento do progresso, um agente de fomento até da civilização. A contrapartida disso é uma desvalorização permanente, uma criação permanente de uma ideia de ou ocultação ou uma ideia de desvalorização do elemento indígena, do nativo e também do negro, das pessoas negras e das pessoas indígenas que não são historicamente vistas como agentes de civilização. E isso ainda hoje. Então, eu cruzo um pouco dessa realidade onde eu vivo, onde eu me coloco como um professor de história,
história indígena, história da África, né? Mas também com aquilo que no meu trabalho anterior de doutorado eu tentei buscar, que foi como se forma a perspectiva desse brasileiro, pelo intelectual brasileiro, pelo próprio brasileiro, né? Como se cria, então, um sistema de pensamento, de valorização dessa mão de obra europeia. Ao meu ver, tá, isso está relacionado de maneira muito forte também com uma ideia de ausência de imagens. Por isso que eu falei no começo que talvez esse fosse até um título mais adequado. A ausência de imagens que tratem tanto o nativo, o indígena brasileiro, quanto o negro de uma forma geral, tá? De uma maneira positivada, isso em termos históricos, mas eu posso trazer isso com certeza até hoje, tá? Dentro do que eu posso chamar aqui muito genericamente, talvez, de uma cultura brasileira. Tá? Deixa eu ir para um segundo momento, feita essa apresentação do que é a ideia do trabalho, né? Que é pensar um pouquinho onde eu estou pisando e como é que se constrói essas sistemáticas de pensamento, tanto no Brasil quanto na região onde eu estou mirando especificamente, né? O norte do Rio Grande do Sul e o oeste de Santa Catarina, como eu falei, eles integram uma região de colonização muito tardia e são vinculados tardiamente à economia nacional. Só para entender um pouquinho, o Rio Grande do Sul ele faz fronteira com o Uruguai, faz fronteira com a Argentina, nós somos o estado mais ao sul e durante muito tempo a grande preocupação, ainda no período colonial, foi ocupar a região de fronteira com a América Espanhola. Hoje a região de fronteira com a Argentina e com o Uruguai. E para isso se constituiu grandes dotações de terras, se constituiu latifúndios e tal, mas o norte do estado ele ficou meio esquecido. Essa integração econômica dele só vai se dar a partir de meados do século XIX, quando, ainda no Império, o Brasil passa a implementar uma política de branqueamento da população. E isso vai ser acentuado de maneira muito forte durante o século XIX e já no começo do século XX também. Se eu pegar o caso específico do Rio Grande do Sul, em 1824 trazem alemães, chegam as primeiras levas de imigrantes alemães para colonizar o Vale dos Sinos, com a ideia de instituir uma agricultura baseada na mão de obra familiar, né? Mas também com a ideia de promover o branqueamento da população. Em 1874 chegam italianos. Claro, quando eu digo aqui que a ideia é branquear a população e trazer europeus, eu também não estou falando quaisquer europeus. Há uma ideia muito clara nesse momento de quais seriam as etnias ou nacionalidades, o conceito sempre é usado de maneira muito imprecisa, que mais interessavam naquele momento. E a prioridade é dada para alemães e italianos. Pois bem, são ocupadas duas áreas, o Vale dos Sinos, a região da Serra, e como são regiões de terras muito acidentadas, são regiões montanhosas, e as famílias são muito grandes, e a economia é calcada no minifúndio, o que acontece é que daqui a pouco realmente não tem mais terra para todo mundo, e eu tenho que promover uma busca por terras, uma colonização de outra área. E a primeira área que está no caminho é o norte do Rio Grande do Sul. A cidade onde eu trabalho, por exemplo, ela foi fundada enquanto cidade, sobe ao posto de cidade em 1917. Ela acaba de fazer 100 anos, portanto, é muito, muito recente. A fronteira agrícola que passa pelo norte gaúcho adentra no oeste de Santa Catarina e vai subindo o Brasil afora, tá? Eu posso perfeitamente entender que ela está chegando no norte do Brasil hoje. Tá? Tem muitos gaúchos no norte do Brasil que vão seguindo essa linha de colonização. Tá? Bom, onde esse descendente de imigrante vai chegando para abrir novas colonizações, ele vai se colocando em contato, evidentemente, em primeiro lugar com os nativos, né? Com os indígenas da região. Havia uma promessa para eles de que quando eles chegassem no Brasil, sabe-se disso, que eles encontrariam terras já demarcadas e, por favor, entre parênteses, limpas, vazias, desocupadas. Tá? Sabe-se que não foi isso que aconteceu. O que aconteceu foi que simplesmente tinha índios habitando na região, tá?
e os colonos tiveram que disputar na prática, tá? Tiveram que limpar a terra com suas próprias mãos, o que significa, em bom português, tá? Que muito genocídio foi perpetrado em nome da colonização e do branqueamento aqui no estado. Tá? Isso é o resultado também, ou melhor, desculpem, isso resulta também, essa expansão, no encontro com o caboclo. Bom, quem é o caboclo? O caboclo é o mestiço, o caboclo é o descendente do português com o índio, enfim, o caboclo é o próprio resultado da colonização no Brasil. E assim como o indígena, assim como o negro, ele simplesmente está destituído de quaisquer direitos de cidadania. No começo do século XX, quando a região onde eu trabalho passa a ser colonizada, onde a cidade onde eu trabalho é fundada, né, os caboclos eles têm a posse da terra, mas eles não têm a propriedade da terra. Eles têm a posse porque eles simplesmente construíram uma casinha pequena, muito simples, uma choupana, e a partir disso passam a sobreviver de uma agricultura de subsistência muito curta, e é o que é possível de ser feito. Os indígenas estão tentando sobreviver de alguma forma, e eu tenho os escravizados ou os descendentes de escravizados posteriormente na região, mas sobre eles eu volto a falar posteriormente. Tá? Nesse choque de culturas, tá? Ou sobre esses culturas, melhor falando, né? Incide a perspectiva a respeito do outro, que é construída pelos próprios intelectuais brasileiros. É curioso notar uma coisa. Esse outro de quem os intelectuais brasileiros estão falando são brasileiros, são os próprios brasileiros. E esses intelectuais que estão escrevendo naquele momento, no começo do século XX, a respeito dos brasileiros, constroem imagens como a que foi feita por Euclides da Cunha, num livro muito clássico, Os Sertões, livro publicado em 1902, mas onde Euclides da Cunha se remete à Guerra de Canudos, que acontece no sertão nordestino do Brasil, no final do século XIX. Como é que Euclides da Cunha, um dos grandes intelectuais brasileiros, entende o brasileiro ou fala sobre o brasileiro naquele momento? Um trechinho rápido de Os Sertões eu vou ler aqui para vocês. Diz Euclides da Cunha: a mistura de raças muito diversas é, na maioria dos casos, prejudicial. Ante as conclusões do evolucionismo, quando reaja sobre o produto o influxo de uma raça superior, despontam vivíssimos estigmas da inferior. A mestiçagem é um retrocesso. E o mestiço, mulato, mameluco ou cafuz, menos que um intermediário, é um decaído, sem a energia física dos ascendentes selvagens, sem a atitude intelectual dos ancestrais superiores. Contrastando com a fecundidade que acaso possua, ele revela casos de hibridez moral extraordinários, espíritos fulgurantes, às vezes, mas frágeis, irrequietos, inconstantes, deslumbrando um momento e extinguindo-se prestes, feridos pela fatalidade das leis biológicas, chumbados ao plano inferior da raça menos favorecida. Isso pode não ser uma imagem pintada, pode não ser uma imagem desenhada, mas é uma imagem que mentalmente está sendo construída naquele momento pelos intelectuais brasileiros, a respeito dos próprios brasileiros que vivem no interior do país. Porque o nosso grande modelo de civilização ele está calcado em algo que está longe, está fora. Se a gente fosse dar um nome bem claro para ele, o nosso modelo de civilização é a França, o nosso modelo de civilização é Paris. Estava até lembrando disso agora, quando estava vendo as fotos colocadas ali pela professora Beatriz, do Hitler, na frente da Torre Eiffel. E devido à própria carga de estigmas que a escravidão nos coloca na história do Brasil, o negro e o índio desta forma. Este é o resultado da nossa própria história e isso é a nossa identidade. Nós somos pintados por nós mesmos, digamos assim, de uma forma como inferiores, como seres inferiores.
E só para lembrar, isso aqui é um intelectual que está falando, é um jornalista muito respeitado, é um livro que vai ser, já no começo do século XX, entendido como uma das primeiras interpretações do Brasil. É um livro ainda muito estudado. Que bom que sob outra expectativa. Mas essa imagem ela se reproduz por outros intelectuais, por jornalistas, por professores. E essa imagem mental ela vai, através de sucessivas reproduções que são feitas a partir de lugares de poder, isso é importante de ser dito, lugares de poder que essas pessoas ocupam, ela vai tomando áreas de verdade. Então, essa imagem que é criada pelo Euclides da Cunha naquele momento não é uma imagem criada exatamente por ele, é uma imagem que já existe. É uma imagem que ele está apenas reproduzindo, que encontra ressonâncias em outros intelectuais. Bom, o que existe de positivo, então, sobre o brasileiro naquele momento? O que poderia encontrar? O que existe? O índio, temos algo positivo sobre o índio. O índio, especialmente quando ele é retratado nas artes plásticas. As artes plásticas brasileiras no século XIX, elas produzem uma infinidade de quadros onde o índio aparece vinculado à natureza. Na beira de um rio, no meio da floresta, em posições lânguidas, ou de uma forma muito heroicizada, mas uma heroicização que não transforma exatamente num agente da história. Ele é sempre um índio qualquer. Quando eu sei quem é, quando é um índio que tem nome, normalmente é algo que vem de uma literatura romantista, que tenta também incluir um indígena de uma maneira positiva nessa formação de uma identidade nacional no Brasil. Claro, essa imagem que é criada pelas artes plásticas não tem nada a ver com a realidade que está acontecendo no Brasil no século XIX, onde as fronteiras agrícolas estão se expandindo e onde, a partir de 1850, tem uma autora que fala sobre isso, que é a Manuela Carneiro da Cunha, o indígena deixa de ser uma questão de mão de obra, porque ele é escravizado até então também, e passa a ser uma questão de terras, portanto eu preciso desalojar o índio nos lugares onde ele mora. Mas se eu quiser entender as artes plásticas brasileiras, uma primeira imagem que eu posso usar é essa daí. Como as artes plásticas no Brasil produzem uma imagem a respeito da identidade brasileira. Esse primeiro quadro, ele se chama A Redenção de Cã, e ele é pintado por um argentino que vem morar no Brasil chamado Modesto Brocos, em 1895. Para quem não entendeu o quadro, uma rápida explicação. Do lado esquerdo, eu tenho a avó negra. Ao centro, eu tenho a filha mestiça, que casou-se com o marido branco, que está do lado direito. No colo da mãe mestiça, eu tenho o resultado desejado e esperado dessa miscigenação, ou, se vocês preferirem, dessa política de branqueamento, que é o filho branco. A avó negra, ela está levantando as mãos para o céu e dando graças a Deus de que o neto é branco e que, portanto, o processo de branqueamento efetivamente produziu o resultado. Bem ao centro do quadro, se vocês fizerem um X, a criança segura uma fruta madura, simbolizando que este é realmente o fruto, o resultado esperado desse processo de constituição racial, digamos assim, essa política racial desenvolvida no país. Tá? Como que isso se coloca no norte do Rio Grande do Sul? Tá? Não tem nada de muito lânguido, não tem nada de muito contato com a natureza. Tá? Como eu falei antes, os que ocuparam o norte do Rio Grande do Sul no começo do século XX, que é a região onde eu trabalho, eles se deparam com nativos, eles se deparam com caboclos. Esta imagem é do oeste catarinense, uma imagem bem conhecida aqui na região. Desculpem, ela é um pouco... Eu, pessoalmente, acho ela muito dura. Se constituem na região os famosos bugreiros. O bugre é uma forma pejorativa de se referir ao indígena na região, depois essa palavra acaba sendo ressemantizada. Acaba um pouco perdendo esse caráter pejorativo, acaba sendo incorporado ao léxico.
Mas isso é um grupo de bugreiros, é um grupo de caçadores de indígenas. É um grupo de pessoas que tinham como missão limpar as áreas a serem destinadas à agricultura. Por limpar as áreas, entenda-se expulsar os indígenas, matar os indígenas. Muitas mulheres e muitas crianças acabavam sendo incorporadas depois, as famílias desses bugreiros, na condição de trabalhos domésticos. As crianças eram adotadas, as mulheres eram adotadas. No fundo, o que a gente tem é assassinato seguido de rapto, de sequestro, de estupro. Estupro também, é bom, tem que lembrar disso, tá? Mas, durante muito tempo, imagens como essa elas serviram para heroicizar esses bugreiros, para transformá-los nos heróis da história, para nos mostrar que o progresso de hoje, né, eles têm exigido alguns sacrifícios lá atrás, mas que ele se justifica, afinal de contas, pelo progresso de hoje. A mensagem sempre foi muito essa. Tá? Especificamente sobre a região onde eu trabalho, eu tenho uma outra imagem, que é essa daqui. Desculpem, ela não é muito clara, não é muito nítida, eu sei disso. Mas se vocês olharem bem, no fundo, eu tenho colonos, eu tenho os primeiros moradores da cidade, os primeiros habitantes da região, aqueles que são os fundadores da cidade. Certamente muitos desses sobrenomes ainda são nomes de ruas, são nomes de, enfim, de famílias de bem da cidade, né? Mas do lado direito da fotografia, sentados, eu tenho os indígenas, né? O que está acontecendo ali é que a mata está sendo derrubada. Essa mata que era o habitat antigo desses indígenas, né? E que a partir de então passam a ser incorporados essas frentes de trabalho, né? Também na condição de serviços forçados ou muito mal remunerados, né? Claro, eu também poderia colocar aqui todo o processo de extermínio que acontece por conta de doenças e de violências mil, né? Mas, de novo, assim, é mais uma das imagens que a gente recorrentemente encontra quando vai buscar essa história da região, e que ela me conta apenas uma perspectiva da história, né? As imagens que eu tenho, que são construídas ou mentalmente lá da Cunha, por exemplo, ao longo do século XIX, no começo do século XX, ou as imagens mesmo que eu tenho constituídas por fotógrafos nesse processo de ocupação da região, sempre são imagens que, aos olhos da gente hoje, a sensibilidade da gente hoje, elas são muito duras, porque elas mostram imagens notadamente de massacres, de expulsão de terra. Mas, concomitantemente a isso, eu tenho andando ao lado dessas imagens, já também a criação do discurso ou da imagem de exaltação desse imigrante como símbolo do progresso, como agente do desenvolvimento. Bom, gente, e aí eu chego em Erechim, tá? Chego em uma universidade nova, na região onde eu nunca trabalhei, eu nunca tinha pisado na cidade, e eu vou... O Tatiano está me correndo aqui. E eu vou ser responsável pelas disciplinas de História da África e de História Indígena. E qual é a minha surpresa? Talvez não seja surpresa. Boa parte desse discurso que eu localizei na minha pesquisa de doutorado lá atrás e que eu, de certa forma, sabia que é construído também na região, naquele momento, lá no começo do século XX, ele se perpetua na cidade ainda hoje. Ele se perpetua nessas regiões ainda hoje. É muito marcado ainda hoje o discurso de exaltação do colono descendente de italiano, do colono descendente de alemão, do europeu de uma forma geral, mas mais notadamente do alemão e do italiano. Sempre se sobrepondo à identidade do nativo, sempre se sobrepondo à identidade do outro, e nesse outro eu posso incluir o negro. Deixa eu falar um pouquinho sobre o negro, então. Eu vou contar uma historinha rápida que talvez explique melhor isso. Quando eu chego em Erechim, eu começo a andar nas ruas, eu percebo que não há muitos negros nas ruas. Eu estou no centro da cidade. E eu comento isso com um colega meu.
Tá? Eu não tô vendo. Cadê as pessoas? Cadê as pessoas negras nessa cidade? E ele me diz, olha, tem 15% de moradores afrodescendentes na cidade, segundo os dados do censo. Entra no meu carro que eu vou te levar para conhecer a cidade de verdade. E a gente, evidentemente, vai para a região periférica e é lá que está esses 15%, que são as pessoas que trabalham como caixa no supermercado, são responsáveis pela limpeza, enfim, as pessoas que prestam serviços mais mal remunerados. Paralelo a isso, o discurso do migrante está colocado. Tá? Ou seja, aquilo que para mim era um elemento histórico passa a ser, naquele momento, um elemento do meu cotidiano. Aquela ausência de imagens positivas que eu tinha como algo talvez da história, ela passa a refletir diretamente no lugar onde eu dou aula, passa a refletir diretamente na mentalidade de muitos alunos que eu recebo e que ainda conseguem reproduzir aquele discurso antigo de forma muito acrítica, de forma muito naturalizada. E eu percebo, portanto, que eu tenho mais do que a missão, mais do que a função de dar aula, de ensinar pontos sobre história da África, sobre história indígena, mas também de colaborar para que aqueles alunos que eu estou formando enquanto professores, porque afinal de contas é um curso de licenciatura, possam inverter a sua perspectiva, possam ter essa imagem do outro que lhes falta, para que eles possam também, enquanto professores, depois entrar em sala de aula e fazer o mesmo com seus alunos. Por favor, eu não estou aqui dizendo, os meus alunos são racistas, não é isso. Racistas, eu acho que todos somos, infelizmente, nesse país, porque o racismo aqui é uma coisa estrutural. Tá? A gente tem que lutar contra isso, a primeira forma de lutar contra isso é reconhecer que isso existe. Bom, sobre o negro especificamente, tá? Claro, para construir uma imagem do outro, do nativo, é teoricamente fácil, porque o nativo está ali. E a região norte do Rio Grande do Sul tem muitos indígenas, tem muitas reservas e tem muito conflito de terra, é bom lembrar disso também. Mas sobre os negros, a imagem que mais surge, enquanto eu vou dar a disciplina de História da África, é uma transposição feita de uma forma muito rápida, rasteira e simplificada. Eu já notei que boa parte dos meus alunos eles chegam em sala de aula tendo como uma imagem da África aquilo que vem pelos filmes, por exemplo, pelos filmes hollywoodianos, aquilo que vem pelos jornais, pelos meios de comunicação, que passam apenas desgraças, enfim, que só mostram tragédias e não mostram nada de positivo. Quando a gente começa a mostrar coisas positivas, imagens positivas a respeito do continente africano, muitas vezes eu tenho reações de surpresa. E claro, as imagens da África, para muitos alunos que chegam em sala de aula, imbuídos daquele discurso de exaltação do migrante europeu, facilmente se transformam nas imagens a respeito dos negros. É uma passagem rápida, simples. É fácil fazer isso, embora seja errado. Né? Isso tem, inclusive, recrudescido nos últimos anos, inclusive por causa de uma grande leva de imigrantes senegaleses, especialmente, que têm chegado para trabalhar na região. Né? Bom, gente, e eu, enquanto professor, né, o que eu posso fazer? Em primeiro lugar, reconhecer que eu venho de imigrantes europeus também. Então, meu sobrenome do meio é Vazem, eu sou descendente de alemães, de eslavos, que também chegaram no século XIX. Tá? Eu sempre digo que eu não estou ali ocupando o lugar de fala de indígenas nem de negros, mas eu estou ali, enfim, enquanto tentando fazer alguma coisa com aquilo que eu aprendi lá no passado, né? Mas também pegando aquilo que eu aprendi no passado e tentando jogar isso e entender o mundo que está me cercando naquele momento. Né? Entender que o meu vazio de conhecimentos que eu tinha antes do curso de História é um vazio de imagens. Se eu entender que esse meu vazio de conhecimentos era um vazio de imagens, eu vou entender que o vazio de conhecimento de muitos dos meus alunos, quando chegam na disciplina de História Indígena e de História da África, ele é também um vazio de imagens. E se é um vazio de imagens, eu tenho a obrigação, portanto, de criar outras imagens. Né? Criar imagens novas que possibilitem a valorização dessas pessoas, que possibilitem a valorização de políticas de direitos humanos, que possibilitem a compreensão de que a minha identidade não pode, de forma alguma, se sobrepor ou amassar ou esmagar a identidade do outro.
né? Mas que as identidades elas devem coexistir numa relação de respeito, né? Até porque a barbárie também se alimenta dessa ausência de imagens positivas. Bom, como fazer isso? Um exemplo, tá? Um exemplo, por favor. Isso aqui é uma coisa muito humilde que eu fiz certa vez. Mas graças a... Espero que a imagem esteja boa para vocês, ela está bem escura. Mas graças às políticas de inclusão de alunos indígenas, eu tenho recebido alguns alunos indígenas no curso de História, né? Este foi um momento ímpar. A gente terminou a aula de História Indígena, ela está escura porque é de noite, a aula é noturna, então eu tive que levar meus alunos de noite para uma reserva próximo de Erechim, uma reserva que fica na cidade de Benjamin, Constando do Sul, fica a poucos quilômetros. A gente fez esse horário de aula, a gente acabou voltando bem tarde, enfim, meio complicado. Mas eu tive 2 alunas desse ano que moravam nessa reserva indígena. E elas toparam a ideia, quando eu dei, de a gente terminar a aula, terminar a disciplina, né, com uma visita à casa delas, né, a aldeia, lá em Benjamin, Constando do Sul. E eu pude assim aproximar os alunos, né, de uma outra realidade que eles não tinham. Gente, por favor, assim, tem outras reservas na região. Esses alunos, muitos deles nasceram, são criados na região. As reservas estão na beira das estradas, a gente passa por elas, a gente vê os índios praticamente toda semana. Não foram poucos os alunos que vieram me dizer: professor, foi a primeira vez que eu entrei numa aldeia. Professor, é a primeira vez que eu tenho um contato mais direto com a cultura indígena. Professor, é a primeira vez que que eu consigo olhar o índio que não seja enquanto um vendedor de artesanato, enquanto um morador de rua, alguma coisa assim. Que é uma outra forma, talvez, de dizer: professor, talvez seja a primeira vez que eu consiga ver o indígena como humano. Fazer esse tipo de coisa, por favor, não é mais do que a obrigação. Não é mais do que a minha obrigação naquele momento, naquela região, diante do que me é ofertado, do que me é dado ali. Mas é uma forma de possibilitar outras imagens, não aquelas imagens lá do começo do século XX, não só as imagens do cinema. Eu sei que o cinema tem mudado essas imagens, isso é muito positivo, tá? Mas também de proporcionar que as imagens a respeito do outro sejam criadas no contato com o outro. Por exemplo, na disciplina de História da África, eu tenho chamado africanos para palestrar. Tenho chamado migrantes africanos. Ou pessoas que, pelo menos, foram até a África em algum momento, mesmo a África branca, para desconstruir completamente qualquer tipo de estereótipo, né, e poder trazer relatos das suas viagens. Se puder trazer as duas coisas, quem foi ver, quem foi conhecer e quem veio de lá para morar aqui, e dar a sua perspectiva de imigrante, melhor ainda, sabe? Mas sempre tentando reconstruir ou ofertar uma imagem do outro a partir do próprio outro, e não de um intermediário qualquer que possa me dar uma imagem carregada de valores sempre negativos, e que, por favor, eu sei que não são neutras e que têm outros interesses em jogo. Ponto.